Olá pessoal, tudo bom? Então pessoal, eu vou passar algumas avisos aqui. Acho que agora tá bom, né, a câmera. Enfim, gente, eu vou passar algumas informações, né? Eu vou ter que dar uma paradinha no canal, né? Eu tenho que passar um tempo, porque eu tô me dedicando muito, gente, a organizar toda a papelada, todas as coisas assim a respeito dos gastos dos meus pais e tudo mais. Então eu vou ter que passar uns tempos aí, porque editar vídeo toma muito meu tempo. E como o YouTube não é meu trabalho, eu não trabalho com YouTube assim, eu não vou poder me dedicar tão cedo a isso, né? Não vou poder ter ainda isso como ainda uma renda, né? Porque vai tomar muito meu tempo. E, gente, toma muito tempo. Você vê despesa, você vê os gastos de tudo. Eu trabalho com meus pais e tudo mais. Então, é uma coisa ou outra. E eu vou me dedicar totalmente a isso, sabe? O que eu tô aprendendo no curso da jornada da liberdade financeira, né? Com o Luciano Seabra, do Empíricos. Então, eu quero já dar um ponto final nisso. Então, eu peço desculpas, tá? Se vocês gostaram, se vocês gostam do conteúdo aqui, mas de vez em quando tem alguns vídeos que eu estou para editar, mas vai ser um pouquinho, não vai ser muito viável, tá? Eu vou fazer com frequência, eu vou enviar com frequência, porque eu tô trabalhando nisso, né, com meus pais. Mas enfim, gente, continuando, né? Eu já vou ter que passar esse aviso, né? O principal aviso que eu queria passar aqui. Mas eu vou aqui conversar com vocês, né? Eu vou tentar passar esse tempinho aqui para poder conversar com vocês, né? Hoje é sábado, já tô gravando esse vídeo à noite, né? E num sábado. E eu vou falar um pouco algumas coisinhas, certo, gente? Antigamente eu gostava de assistir os vídeos da Alice do canal Um Beijo na Bunda, tá? Gostava muito. Ultimamente eu confesso que eu não visitei mais o canal dela. Não visitei mais. E enfim, né? Só que ela tem um quadro no canal dela que eu achava muito legal, que era sobre pensamentos randômicos. Então ela sempre falava coisas assim aleatórias e eu gostava bastante. Acho que bem antes de eu pensar em fazer um canal no YouTube, assim, eu já vi os vídeos dela. E eu via que o canal dela é muito legal, assim. Sempre conversinha, sabe? Eu gosto muito desse tipo de conteúdo. E é o que eu vou fazer agora, né, gente? Eu resolvi pegar um apanhado de assuntos aqui pra conversar com vocês, mas de forma aleatória, sabe? São assuntos meio que aleatórios, tá bom? E eu queria começar, gente, falando sobre uma coisa que eu sonhei. Eu sonhei, não foi bem exatamente hoje. Ontem, na verdade, porque já tá de noite agora, né? Eu ainda vou dormir. Mas foi uma noite aí que eu sonhei que eu tava misturando. Eu, no meu entender, né? Eu não sabia exatamente para que aquilo ia ser. Mas conforme o sonho eu tava misturando sabonete e misturando com creme. Alguma coisa lá. E foi uma coisa que foi bem marcante, sabe, durante esse sonho. Foi justamente eu estar fazendo essa misturinha. Hoje mesmo eu resolvi pesquisar o significado disso. Porque eu tava assistindo a Loli Vômito no canal dela. E ela tava falando sobre não sei o que, fogo, dilúvio e bonança. Que era falando mais ou menos sobre sonhos, né? Eu gosto dos vídeos dela que são bem assim, alheio, né? E ela falou sobre um momento em que ela tava sonhando, né? E eu resolvi também pegar carona e eu resolvi pesquisar isso que tava mexendo comigo, né? Um certo tempo atrás. Que era sobre sonhar com sabonete ou creme, né? Se bem que era um creme, né? Eu tava misturando um creme. Gente, eu tava fazendo uma mistura tão grande, assim, pra misturar creme, shampoo, tudo numa mistura só, sabe?
Eu fui pesquisar o significado. Aí o significado de sonhar com sabonete quer dizer questões, significa questões que estão afetando você e vai acabar sendo esclarecido. Tipo, mais ou menos isso. Tem algumas questões que estão afetando, né? E tudo vai acabar sendo esclarecido. Eu acho que é mais ou menos essa situação que eu tô passando agora, né, gente? Eu tô querendo passar um pente fino mesmo na situação financeira dos meus pais. E eu acho que o sonho, ele tem uma propriedade também. Muitas vezes pode passar uma mensagem, pode passar algum tipo de alerta. Então sempre que eu, de vez em quando, eu lembro alguma coisa, alguma parte do meu sonho, eu busco a resposta, sabe? Eu gosto de pesquisar o significado. Porque eu acho que faz algum sentido. Tipo, isso que eu vi sobre sabonete realmente faz todo um sentido, né? Que eu tô. Tem algumas coisas me afetando, tá? Inclusive, quer dizer desgosto e males passageiros. Né? Então, eu tô lidando mais ou menos com essa situação, né? Que tá envolvendo meus pais, né? A dificuldade de estar com dívida, despesa, né? Eu cheguei a ficar assustada, gente. Como as despesas estão quase superando as receitas, entende? Então tá muito complicado lidar com isso. E eu quero dar um basta nisso. Eu realmente eu quero dar um basta, eu quero poder ajudar meus pais a superar isso que tá acontecendo, né? Então é isso, gente. Eu vou ter que passar um tempinho sem estar postando vídeo no YouTube, porque vai tomar um pouco meu tempo, edição e tudo mais, né? E outras coisas aí, né? O áudio não é muito bom. Desculpa, gente, eu realmente eu queria estar passando conteúdo muito bom, de forma bem legal. Só que não tá podendo, não tá no meu orçamento, tá bom? Espero que vocês possam compreender. Gente, eu vou ter que descarregar a câmera, porque sim, o cartão de memória não dura muito tempo, né? Já acaba logo o espaço e eu vou ter que recarregar. Enfim, gente, então, né, o significado de um sonho diz muita coisa, né? Pra mim, diz bastante coisa, tá? Eu resolvi anotar aqui, gente, porque, né, pra não ficar, então já anota tudo que eu vou falar durante esse vídeo, né? Gente, outra coisa que eu fiquei há um certo tempo, eu resolvi, né, acho que mexeu muito foi assunto aí mundialmente, de novembro a dezembro, né, o assunto que ficou aí nas manchetes, né, no caso do cientista chinês, né, que modificou o gene dos bebês, né. Aí eu pesquisei na internet e fucei bastante, assim, hoje. E ou tava noticiando que ele estava desaparecido, mas atualmente notícias mais recentes mostram que ele está preso, né? Ele está preso. Eu não consegui pegar de fato a notícia, tá? Eu até ia pesquisar, mas acredita-se que ele está numa estatal, numa casa. Porque numa estatal, parece que é dentro de uma universidade, não sei. E ele está preso dentro de casa, em regime domiciliar, não sei se é bem isso. E não se sabe quem que está mantendo ele lá, tá? As notícias falam que são homens desconhecidos. Tem vários homens desconhecidos, enfim. E tá essa notícia aí, né? Tá muito vago essa informação. Mas são essas as últimas notícias que eu cheguei a encontrar a respeito. Outra coisa, gente, que tá. Que eu hoje mesmo resolvi tentar dar um basta, porque já faz um certo tempo que eu tô recebendo umas ligações desconhecidas do mesmo número. E quando eu tento retornar, o número não existe. Né? Mostra, retorna como o número não existe. Oh, peraí, como é que pode, né? Isso tá acontecendo, né? Aí eu resolvi pesquisar esses números no site de busca, né? E tem alguns sites que é mais ou menos que as pessoas elas
colocam a opinião delas, né, sobre alguns números que elas recebem, de números desconhecidos, é o pesquisando, né, seria mais ou menos um site, tipo um fórum, né, esses fóruns na internet em que as pessoas elas colocam a opinião delas, né, e que receberam ligações desconhecidas e tudo mais. E filtrou esse número. O mesmo número que eu tô recebendo, ligação desconhecida, filtrou nesse tipo de fórum, né? Em que as pessoas comunicam entre si. E alguém comunicou que se trata de uma operadora. A própria operadora, ela envia essas ligações, né? E uma pessoa considera que isso é consumo de dados, né? Quando tem uma intenção aí, né? Que é consumir dados. E eu já mandei uma mensagem para essa tal operadora, né? E eu vou esperar respostas dessa operadora. E claro, né, gente, eu bloqueei um número, né? Não é possível que eu vá até que receber. Porque tem aquilo, né? Tem pessoas que recebem até mesmo à noite, né? Ligações, né? Desconhecidas, assim. Eu. Ainda bem que eu não tenho essa. Não passo por essa situação. Mas é muito comum de manhã e à tarde. É sempre nesses horários, sabe? Até minha mãe fica confusa, né? Porque é o mesmo modelo de celular, né? Ela fica meio confusa se é o dela ou é o meu, né? É o meu que fica ligando uma hora de manhã, de tarde, né? Enfim, então eu tô querendo sanar logo esse problema. Se é a operadora que tá fazendo isso, mas ela já se responsabilizar, né? Por essas coisas aí. Outra coisa, gente, que eu vou falar aqui é sobre uma coisa que eu andei pesquisando e eu acho que tem um pouco a ver com o que eu tô estudando no Enem, tá? Pelo menos não encontrei até agora muita coisa sobre a competência 2, tá? Do códigos, linguagem, códigos, línguas e suas tecnologias, né? Que é a competência 2, que é sobre línguas estrangeiras modernas, né? Aí eu associei um pouco a habilidade 6 com algumas coisas que aconteceram ultimamente no meu cotidiano, tá? Inclusive foi hoje mesmo, né? Por quê? A habilidade 6 se trata do seguinte: utilizar os conhecimentos da língua estrangeira moderna e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. Então, com base nisso, nessa habilidade 2, eu pude perceber que aconteceu alguma coisa que se assemelha um pouco a isso. Porque o que acontece, gente? De vez em quando você vai ver alguma informação na internet, se você gosta da cultura japonesa, se você gosta da cultura americana, sempre você vai acabar associando uma coisa, né? Ou você vai acabar associando alguma coisa que tem a ver com a cultura daquele lugar, né? Por exemplo, eu gosto de ouvir lo-fi, né? Que é aquele tipo de gênero musical que ah, remete uma sensação legal, né? Tipo, de leveza, enfim. E tem alguns clipes que eu comecei a perceber, em alguns deles, que de vez em quando aparece uma bebida, tá? De vez em quando tem uns desenhos, né? Tem alguns clipes que aparecem aqueles tipos de desenho, né? Tipo, você tem um clipe, né? E tem lá aqueles desenhos, né? Que é de garotos, né? Tipo, tem alguma associação assim com a cultura japonesa, oriental, né? Tem alguma associação aí. E numa dessas eu já me deparei com frases como bubble tea, que tem até o desenho de uma bebida, né? Seria mais ou menos milkshake. E no título tem lá bubble tea. Bubble tea. Não sei se é assim. Eu resolvi hoje pesquisando o que se trata do bubble tea, né? E pesquisando, seria uma bebida típica da Ásia, né? E, enfim, eu já comecei a associar que tem alguma coisa a ver, né? Com a cultura asiática, né? De vez em quando o lo-fi, hip hop tem, né? Tem imagens que associam um pouco a isso, né?
a cultura asiática e tudo mais. Então essa bebida, ela é um chá, ela é uma bebida feita de chá com sagu, né? E tem misturas ali, pode misturar com melado, com leite condensado, até mesmo com café, né? Então seria uma bebida um pouquinho bem diversificada, né? Bem diferente, né? Que a gente já viu. Nunca vi essa bebida, nunca vi na minha vida. Mas só de me conectar a essas coisas, né? Eu já comecei a associar aqui um pouco ao que a habilidade 6 do Enem exige, eu acho, né? O tempo tá passando. Então essa bebida, gente, eu comecei a pesquisar, né? Que se trata de uma bebida que foi amplamente conhecida nos anos 80, nos anos 90, por ali. Então essa bebida começou a ficar bem comum, bem popular durante aquela época, né? E é assim, se originou em Taiwan e ganhou força no Japão e entrou lá pros países asiáticos, né? Virou uma febre por lá. Mas uma coisa que, pra mim, ao meu ver, é muito desconhecido, né? Acho que aqui na nossa cultura não é comum, né? O bubble tea, né? Então eu fiquei curiosa para saber do que se trata, né? Eu acho que essa propagação por meio de imagens, por meio do lo-fi, essas musiquinhas, né? Que remetem a uma leveza. E o interessante é que sempre quando você ouve as musiquinhas, tem barulhinhos, né? Barulhinho de copo, barulhinho de talher, né? Eu acho bem interessante. E seria mais ou menos aquela sensação de você estar em casa, né? Você tá num momento bem de boa, sabe? Por isso que eu acho bem interessante que de vez em quando associar a refeição, né? Com um momento assim bem descontraído, tá? Então eu comecei a reparar essas coisas. Outra coisa, gente, que eu acho que pode remeter um pouco a isso, a habilidade 6, né? Que é tipo, é o que eu acabei de falar, né? Que é você com os conhecimentos da língua estrangeira moderna, porque eu peguei bubble tea, né? Que é uma expressão inglesa, né? Para essa bebida. E poder ter acesso a outras culturas, né? Outras tecnologias, enfim. Aí tem outra coisa que eu acabei reparando num joguinho que eu costumava jogar muito tempo atrás, que é o joguinho do Datarol, em que sempre no final é um joguinho de raciocínio, gente. É muito. É meio sem pé nem cabeça. Eu confesso que eu não chego a realmente resolver todos os problemas, né? Os joguinhos, mas é um joguinho que exige raciocínio lógico, tá bom? Aí o que se trata, gente? É um joguinho de raciocínio lógico em que você vai ter que resolver os probleminhas, né? Os códigos e tudo mais. Seria mais ou menos aquele joguinho de escapar, né? Tipo, você tá preso num lugar, você tem que entender os sinais, os códigos para você poder ganhar o jogo. Aí o que acontece? Sempre no final aparecem bonequinhos que você tem que coletar essas bonequinhas para poder finalizar o jogo. Essas bonequinhas, eu fui forçando um pouco, se tratam das kokeshi. Se tratam dessas bonequinhas de madeira, tá? Que é muito comum na cultura japonesa, né? Enfim, aí eu escrevi um pouco aqui sobre ela, que é uma tradição no Japão, né? Entre os japoneses são feitas em madeira e significa crianças perdidas. Eu acho que tem a ver um pouco com o jogo, né? Muitas vezes você tá perdido num lugar onde você tem que buscar os sinais, né? Perdido. Mas na tradição japonesa, essas bonequinhas, elas têm um significado de sorte também. E que são uma forma, seria um souvenir, tá? Seria uma forma de souvenir, mas é em memória de crianças que morreram muito prematuramente. Dá uma pesquisada aí, gente, vocês vão entender um pouquinho do que eu tô falando, né? São bonequinhas aí tradicionais. Tem aquelas bonequinhas que são um pouco diferentes das outras. Tem umas que são bem mais sofisticadas, né? Que tem realmente um valor comercial, né? Tem aquelas bonequinhas que realmente são, digamos assim, sofisticadas, eu acho que pra souvenir mesmo, pra realmente
servir como souvenir, que tem valor comercial. Não sei se seria essa forma, mas na cultura mesmo japonesa tem aquelas realmente tradicionais, né? Aquelas que são bem longas, sabe? Que é aquelas bonequinhas bem rústicas mesmo, que a gente faz parte da tradição mesmo. Já essas um pouquinho mais sofisticadas que você vai pesquisar na internet não são de fato aquelas bonequinhas iguais às comuns que é da tradição mesmo. Mas enfim. Aí eu comecei a ver, né? Uma coisa que tem a ver com a outra, né? Enfim. Eu acho bem interessante, né? Você encontrar uma coisa, pesquisar, né? E ver que aquilo tem a ver com a realidade, né? Você vê muitas vezes num jogo, você não sabe nem do que se trata, né? E realmente faz muito parte da tradição japonesa, alguma coisa. E você acaba tendo esse contato por meio de coisas assim, aleatórias. A mesma coisa, gente, que simbolismos, né? Nas músicas, entretenimento. Tem tudo uma história, né? Tem tudo uma história. Então, gente, eu vou falar mais algumas coisas, tá bom? Eu acabei de falar sobre algumas coisas aqui, porque eu resolvi anotar, né? Agora, gente, eu queria finalizar o vídeo, né? Tipo, eu já finalizei, né? Praticamente. Eu já anotei tudo pra não ficar muito maluco as coisas aqui. E a última coisa, gente, que eu queria falar é o que acontece com o nosso corpo quando a gente tá sob a raiva. Quando a gente tá sob aquele medo, porque medo e raiva são quase sinônimas, né? Quer dizer, quando tá com raiva você demonstra um medo também. O que acontece, gente? O nosso corpo, quando a atividade do nosso sistema nervoso entra em ação, os vasos sanguíneos, essa parte eu peguei no canal Incrível. Eu achei bem interessante, né? Porque eu achei aquilo que eu não esperava encontrar naquele momento, né? Que o nosso corpo ele responde de alguma maneira a algum estresse, alguma situação. E quando a gente está sob a raiva, gente, a atividade do sistema nervoso faz os vasos sanguíneos diminuírem o fluxo de sangue. Eu estou falando praticamente a mesma coisa que lá, para as extremidades do corpo, e o sangue é bombeado para os músculos, né? De modo que se tem condições de lutar ou fugir. Ou seja, por incrível que pareça, tem uma mulher que ela queria me dar raiva, sabe? Ela queria infernizar minha vida. E ela trabalhava com minha mãe, né? Ela ajudava minha mãe. E ela, gente, simplesmente ela chegava. Eu só sei que dessa vez eu fiquei uma arara. Fiquei uma arara. Ela tava limpando e passou de propósito no meu pé. Ela encostou mesmo, gente. Não queria nem saber. Eu só sei que, gente, meu braço começou a ficar endurecido, gente. E trêmulo, sabe? Eu comecei a ficar ó, assim. Porque ao mesmo tempo que eu tava com medo, eu tava com a raiva, gente. Eu queria jogar todas as minhas frustrações naquele momento em cima dela, cara. Porque é uma pessoa que realmente não merece meu respeito, não merece. Por mais que eu tenha respeito por uma pessoa dessa, mas eu não consigo mais lidar, sabe, com a situação dessa, né, gente? Enfim. E então, gente, só pra terminar o vídeo, deixa a moto passar, né? E só pra terminar o vídeo, né, não da maneira como eu ia terminando agora, mas é sobre a experiência que eu tive, gente. 2 vezes eu não dormi à noite, não dormi, eu ia ficar olhando pro céu. E por incrível que pareça, gente, antes do crepúsculo aparece um tipo de lua, mas não é realmente a lua, parece que é Vênus. Eu até andei lendo pouco, mas ficou um pouco ambíguo. Que tem a lua, né, como a gente conhece, né? Que é aquela lua que brilha no céu, no mar, né? Enfim. Mas tem, antes do crepúsculo, gente, como antes do crepúsculo seria aquela fase entre a noite e o dia, né? Fica o céu uma coloração bem gradiente, né? Então, essas 2 experiências que eu tive em dias aleatórios, eu presenciei esse plano, não sei se seria o Vênus, né?
Mas pra mim eu parecia uma lua diferente, né? Tipo, bem diferente e bonito, né? Eu não sei que fase era, porque tem a crescente e a minguante, né? Eu não sei definir como seria. Mas eu fiquei olhando, reparando no céu, né? Eu resolvi pesquisar mais a respeito, né? E me parece que é Vênus. E por incrível que pareça, a gente vai encontrar de tarde, assim, durante uma tarde, se você tiver a oportunidade de olhar para o céu, né? Se você tiver um dia meio que de boa, olhando para o céu, você vai ver, né? Uma espécie de lua, né? Parece que parece a lua, mas não é. Não é, assim, a lua costuma aparecer em certas horas. Eu até fiquei imaginando, será que a lua aparece duas vezes, né? Tipo, mas não. Se trata de outro planeta, outro satélite, enfim. Gente, se você tiver a oportunidade de ver, é muito bom. Pelo menos na região onde eu moro, aparece dessa maneira. Antes do crepúsculo, assim que eu vejo no horizonte, ela já tá surgindo, já vejo que um alerta, né? Que vai vir o crepúsculo, né? Que tem a noite, a madrugada, né? E daqui a pouco, quando eu já vejo lá no horizonte aquela coisa bonita, né? Enfim, surgindo no céu. E ela sempre surge perto de uma estrela bem brilhante. Não sei se é uma estrela também. Enfim, eu não entendo muito sobre isso, sobre o céu, assim, mas eu acho muito encantador olhar para o céu. Né? Até eu tive uma experiência de ver um dia destes, até foi notícia, até fui procurar saber. E apareceu como uma das principais notícias, sabe? Que houve. O céu ficou esverdeado, né? De repente, assim, de repente mesmo, ficou totalmente esverdeado. Aí surgiu a notícia, um dia depois, de que foi um meteorito que acabou tipo, em direção até e acabou virando, colidindo com a gravidade, né? Aí deu aquele impacto, né? Bem fantástico no céu. Uma coisa bem. Nossa, bem. Foi uma experiência assim, única na minha vida. Assim. Eu espero realmente não ser uma boa, né? Um meteorito chegar assim, mas com a gravidade ele acaba virando pedaços, né? Mas foi uma experiência muito boa. Eu vi o céu totalmente verde em instantes, assim, em minutos, em segundos, sei lá, em milésimos. O céu ficou totalmente esverdeado. Foi uma coisa assim que deu até para ser percebida em algumas outras regiões de onde eu moro, sabe? Daqui no Nordeste chegou a ser visto em algumas outras regiões, eu não sei se em outros estados também, né? Aqui na região do Nordeste. Isso aqui foi uma das experiências assim que eu até hoje eu recordo. Né? Enfim, eu nem imaginava que fosse uma coisa dessa, um meteorito colidindo. Enfim, é isso, gente. Pra terminar o vídeo, né? Eu vou ficando por aqui. Até mais. Tchau. Gente, antes de mais nada, só uma correção, né? Eu acabei lendo a notícia que foi um choque. O meteoro entrou em choque na atmosfera. Falei sobre gravidade, não entendo muita coisa, mas o astrônomo, eu ouvi um astrônomo que falou sobre essa situação, apareceu esse clarão no céu em 4 estados daqui do Nordeste, mas enfim, né? Muita gente se assustou. Eu não, gente, eu não me assustei, eu fiquei maravilhada. Eu acho que para alguns deve ter sido um susto, né? Mas pra mim, eu realmente eu nunca vi uma coisa daquela, né? Pra mim foi uma experiência única na minha vida, né? E realmente, gente, foi o choque do meteoro. Eu falei meteorito, né? Não é meteorito, mas foi um meteoro entrando em choque com a atmosfera e ele se tornou o quê? Poeira. Pronto. E, em choque com a atmosfera, ele se quebrou, se desintegrou e se transformou naquela coisa, né? Aquele clarão. Né?
Eu até imagino, gente, que lembra um pouco a chama do fogo, né? Porque o meteoro, ele é uma rocha. Tipo, e ele, quando ele vai com muita rapidez, ele tem fogo, né? A velocidade de um meteoro, né? Lembra um pouco um fogo, né? E a atmosfera é coberta de ar. Então eu acho que lembra um pouco o mesmo fenômeno que acontece com a flama de fogo, né? A flama do fogo quando a gente liga o fogão, né? Então surge aquela coloração, né? Então algo a se questionar, será que seria isso? Porque o meteoro é um tipo de rocha, né? Não sei se é bem isso, que não se transformou no planeta, me corrija aí, mas eles ficam assim, é, no céu, né? Eles ficam vagando no céu e tudo mais. Então é isso, gente. Agora eu finalizei o vídeo, né? E só pra corrigir isso aí, né? Que foi um choque com a atmosfera que deu aquele clarão verde, né? Esverdeado. Pra mim foi uma das experiências mais bonitas assim que eu vi no céu, né? Enquanto que outras pessoas devem ter imaginado totalmente o contrário. Então é isso, gente. Até mais!